Antigamente a gente tinha que discar o 9, esperar o 9 dar ré no disco, e aí, dali a pouco ele virou um botão. E aí a gente vai ver produtos novos, televisivos sendo veiculados. A novela vai mudar possivelmente muitas vezes de formato, já tá mudando, já tem a TV, já tem a novela vertical. A narrativa, tá faltando criar esse sex appeal da marca. Que brilho que fica? Que vontade é essa? Ela vai comprar que jeito esse negócio? Tudo certinho, gente? Chegou o nosso segundo episódio de 2026, o Ano Par, o ano que eu gosto porque, justamente por ser o Ano Par que me dá sorte, todo ano par pra mim é bom, e esse vai ser espetacular, aliás, pra todos nós, tá? Esse episódio de hoje, nós estamos trazendo aqui um publicitário e professor universitário na área de comunicação, né, de publicidade. Nós estamos recebendo aqui o Adnan Nogueira, que já esteve com a gente aqui uma época lá atrás, né? Segundo do ano, segunda vez que eu venho aqui. Segundo ano. Olha, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bom. Tranquilo? Muito bom estar aqui mais uma vez. Pela Muito lisonjeado, né? É verdade, pela terceira vez, Pela terceira vez. Lucão, e aí, tudo certo? O co-host, né? O host, olha só. Bonito isso, hein? Gostei. Muito bem, co-host é aquele cara que fica do lado ajudando, às vezes dando até palpite errado, né? Ô, Adnan, você esteve aqui no episódio de número 57, no dia 25 de maio de 2023, tá? Portanto, 2 anos e meio. O nosso episódio começou às 19 horas e 6 minutos. Você viu quanta informação? Não inventei, isso aqui eu inventei. Mas isso aqui é verdade, ó, já foi no episódio número 57, do dia 27 de maio de 2023. Logo ali. 2 anos. Logo ali, você vê, passou rapidinho, né? E nós trouxemos o Adnan aqui hoje agora para a gente falar de publicidade, falar de propaganda, né? E aí vem a pergunta, né? O que é propaganda, né? Que dá lá, não é apenas ver, propaganda não é apenas vender, né? Propaganda é uma, eu diria, uma complexidade na comunicação, no sentido da ênfase em relação a alguma questão, algum produto que você tenha. Mas não envolve só falar com ênfase, não envolve só eu ter uma persuasão bacana, envolve também eu olhar para uma série de outras questões que a gente aí se conecta com o que a gente chama de marketing, que é que produto que eu tenho, que preço, onde vende, o que ele tem de diferencial, o que ele tem de bom, como é que ele atende, o que ele soluciona para o meu cliente, para o cliente do meu cliente, ou assim por diante, né? Tá, porque você colocou entender conteúdos, né? Contar histórias, né? E tem mais uma aqui, construção de relação, ou seja... Sabe aquela coisa de família, quando é bacana, o seu avô, ou o seu pai, ou um primo que você gosta muito, e que toda vez que você encontra você se sente feliz, você quer sentar para conversar, abraçar, ficar ali um tempo, tomar um café, vai embora com saudade? Eu diria para você que as marcas, principalmente com tudo que aconteceu na propaganda nos últimos 25 anos, as marcas precisam pensar dessa maneira. Se eu passo na porta, eu não vejo, é sinal que talvez ela não tenha essa relevância. Se eu entro, eu preciso me sentir bem. Posso não comprar nada, mas posso sair dali com saudade para voltar outra vez. Então, olha só, nesse sentido, a propaganda ela cria uma aproximação, e não uma aproximação tanto para contar histórias sobre produtos, sobre soluções e relacionamentos com marcas que absolutamente eu diria para você que propaganda é alguma coisa muito maior do que a venda, né? Que a gente estava falando inicialmente. Pelo que eu estou entendendo, então seria marca, produto, tá? A relação dos três, eu acho. Marca, se eu estiver errado, você me fala. Marca, produto e o consumidor. Sim.
e marca, produto, o consumidor, e não só o consumidor, mas o relacionamento que ele vai ter com essa marca e com esses produtos. Isso hoje a gente uma categoria né, que anda ali pertinho do marketing, chamada branding, que seria uma gestão da marca, que envolve também essa questão do relacionamento. Então não adianta você entrar numa cafeteria 1000 vezes, e ela não conseguir se relacionar com você. E aí eu tô falando relacionamento pelas redes sociais, eu tô falando dela ter o seu WhatsApp para, nós vamos mudar de endereço. Olha só, se o seu primo não te avisa que mudou de endereço, você vai no endereço errado, e aí como é que você vai rever seu primo? Né? A gente tem histórias. Achar que você não foi mais convidado aí, né? Exatamente. E aí, neste sentido, olha só, eu não posso fazer mais propaganda também só pensando no relacionamento. Eu tenho que fazer. Aí eu vou lá para o marketing, eu tenho que fazer produtos que solucionem questões do meu cliente, do meu consumidor, né? Eu devo ser relevante para ele. Não é só ele vir aqui me trazer presente, né? Se eu pensar na relação do parentesco. Mas o que eu posso ser bom para ele? O que eu posso ser útil para ele? Essa relação, né? Tem que estar presente ali no. Mas aí a relação do ganha-ganha. Não deixa de ser uma relação de ganha-ganha. É uma relação de sinergia. Então, uma empresa, não adianta ela ficar fazendo um produto que eu não quero mais. Se eu chegasse aqui para você, Marquinhos, você quer um chicote para andar de carruagem? Olha, o chicote tem neon, eu enfeitei, eu pintei o chicote, ele tem purpurina, sei lá o quê. Você vai fazer isso, você pensa assim, bonito, né? Se não esquender, chicote com purpurina, ó. Você tá vendo, né? Tipo, tem LED no chicote. Cara, por que você vai querer esse produto? Não, se fosse há 200 anos, você não me dá. Nossa, minha carruagem está estacionada ali fora que eu vou embora daqui a pouco. Agora não mais. Eu tenho a mesma necessidade de deslocamento, continua, né? Eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de moto, eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, de Uber, etc, etc. Olha só, eu tenho serviços e produtos completamente diferentes para a mesma necessidade. Então, então aquilo que eu te disse, não adianta eu ficar com um único produto achando que é um produto tradicional. Não, e daí? Tradicional, mas e daí? Olha só, o chicote é tradicional, né? E aí? Então é melhor arrumar um outro uso para o chicote, porque ele vai vender muito pouco para o uso inicial dele, que é, né, fazer a carruagem e se deslocar. Eu gostei muito disso aqui, de você entender o conteúdo, né? Você saber onde é que você está, em que cumbuca que você está colocando a mão, né? Mais ou menos por aí, né? No sentido, olha só, né? Eu acho que o conteúdo é uma das palavras atuais sobre propaganda. Sim, isso é uma das diferenças que nós temos de 25 anos atrás. Mas, se eu pegar, por exemplo, a propaganda nos anos 80, ou mesmo o Repórter Esso lá do começo do século passado, na realidade as marcas já estavam fazendo conteúdo. O que mudou muito hoje, eu diria, é a possibilidade de se fazer conteúdo de uma maneira mais rápida, mais barata, e aí tem acesso para todo mundo, e mais fácil de distribuir esse conteúdo. Então, olha só, nos anos 80, a Shell, o Shell responde número 1, a Shell responde número 2, era conteúdo, tipo, você vai viajar, o que você precisa fazer no seu carro? Sim. Então, olha só, o que a gente faz hoje nas redes sociais é o que a gente já fazia lá atrás. O que mudou mesmo, e mudou, digamos, em volume, é como que a gente está fazendo isso. Então, eu estou fazendo conteúdo muito e a todo momento. E aí eu tenho uma disponibilidade desse conteúdo com muito mais facilidade. Então hoje se eu colocar assim, olha, eu vou viajar, o que eu vou fazer, talvez não seja a Shell que me dê essa informação. Talvez eu tenha um influenciador que é especializado, gosta de falar sobre o assunto,
e ele vai ser chamado, e aí ele vai vender, automaticamente o espaço dele vai ser vendido, etc, etc. E aí, olha só, tem uma reconfiguração no comprar e disponibilizar eu, enquanto marca, que às vezes quero estar nesse espaço junto com esse influenciador. Que aí não é só mais uma. E, por outro lado, as marcas também podem fazer conteúdos belíssimos. Tem marcas fazendo conteúdos muito, muito bons e muito envolventes. E aí você vai lá e segue. Pois é. E de que forma que vem mudando isso? Porque a tecnologia ela vem dia a dia, né? Ela Praticamente dia a dia as coisas vêm mudando, né? vem mudando. Uma coisa que a gente fala, é, digamos, na teoria, é que houve uma digitalização. Se a gente pensar digitalização, pensa no celular. Né? Antigamente a gente tinha que discar o 9, esperar o 9 dar ré no disco, e aí, aí não, dali a pouco ele virou um botão. É só uma simbologia que eu estou utilizando, mas na realidade lá no algoritmo dele, lá tem 9 coisinhas, etc. Mas olha só, a velocidade para digitar o 1 e o 9, né, a velocidade de resposta é a mesma. E aí, o que aconteceu é que a tecnologia está mais rápida, digitalizada, é mais fácil de se fazer tudo isso hoje, e a conexão, né, aí ela se descentraliza, e aí se pulveriza, e fica mais complexo de fazer propaganda do que outrora. Antigamente, a gente tinha uma questão linear, eu ia lá né, a gente não tem menores assistindo, então posso falar, era uma mídia papai e mamãe, então tipo, olha, é o básico, faz Rede Globo, faz isso, faz Revista Veja, faz mais isso, oh, que maravilhoso. Só que também não era disponível para pequenas empresas, para médias empresas, Por questão por de. questão de valores. Não estou nem dizendo que o custo-benefício não era bom, ou que o custo por mil não era competitivo e bom, como é ainda hoje, né? Mas olha só, não era acessível. Ou pelo menos as pessoas não acessam, né? Hoje também é um grande engano, e aí dentro dessa complexidade de mídia, uma das coisas que a gente tem que deixar muito claro para o cliente, opa, você está falando que isso aqui é caro, mas olha só o custo por mil disso e o custo por mil disso. E olha só com quem eu estou falando aqui, com quem eu estou falando lá. Né? Então, o que eu tenho hoje é um conjunto amplo de possibilidades, e digamos, um tsunami de informações, e eu tenho que entender essa complexidade para selecionar melhor, para fazer estratégia melhor, para atingir melhor, de um jeito mais eficiente, dentro de uma questão de conexão, de relacionamento, que a gente estava falando agora há pouco, para que a minha comunicação de fato seja eficiente. Caso contrário, eu posso também, olha só, eu posso cair na modinha, achar que é só conteúdo, e posso cair na modinha e tá falando para a parede. Eu tenho um, uma, um, um ex-cliente que eu vejo lá, ele tá lá, uma curtida. Aí eu falo, cara, vale o esforço? É aquilo lá mesmo que tá precisando? As pessoas não estão a fim de ver aquilo, não estão a fim de ver aquele conteúdo. E aí como é que fica? Como é que é a jornada de compra daquele cliente? É, entendeu? Ele é um conteúdo ruim ou é um conteúdo ultrapassado? É enfadonho, enfadonho. Talvez, olha só, é, talvez a gente. Não agrada a ninguém. Eu vou dar um exemplo. A gente atende um cliente da área de oncologia. Dependendo do que a gente põe, não engaja. As pessoas não querem falar daquilo. Entendeu? Então, assim, a gente já sabe disso. Não é que a gente não consegue engajar, etc. Mas, basicamente, por outro lado, eu tinha um outro cliente que era mais estético. Qualquer fotografia que a gente colocava lá era explosão de engajamento. Entendeu? Então, e aí eu preciso entender esse cenário. Eu, olha só, eu por muitos anos atendi um cliente, eles tinham uma empresa que a gente, um braço lá da holding deles, a gente atendeu a empresa, e aí, olha que interessante, começou a aparecer algumas postagens dessa outra empresa lá que eu tinha prestado um serviço. E aí,
eu vi lá 23 curtidas, eu até fiz um vídeo chamado Canto da Sereia. Tipo, sabe, não, tem que fazer conteúdo, tem que fazer conteúdo. Cara, você tem o que fazer, ou você tem o que fazer. Como é que é essa história dentro da sua empresa? É isso que a gente precisa entender. Porque senão você vai ficar dando bom dia pra poste, bom dia pra cavalo, enfim, né? Aí, olha só, Marquinhos, que interessante. 23 curtidas, 27, 20. Aí eu fiquei imaginando quem estava fazendo, que valor que estava recebendo por aquilo, mas eu imaginei internamente o tanto de tempo que estaria sendo gasto do diretor que estaria aprovando aquilo. Porque eu imaginei que algum diretor tivesse encampado aquilo e muito sem propósito, sem muita estratégia, etc, etc. Olha, temos um auxiliar aqui. E aí, nesse sentido, Marquinho, eu fiquei muito curioso e fui pesquisar. E aí falei, quantos clientes essa empresa possivelmente deve ter? Essa empresa, esse braço dessa holding que eu estou dizendo, ela atua muito no interior de São Paulo, interior de Minas, aqui e tal. E eu fui buscando no Google, fui pesquisador. Encontrei um dado que no interior da Bahia existem do segmento dessa empresa, umas 80 mil, uns 80 mil CNPJs que podem comprar. Agora, imagina a quantidade no interior de Minas, imagina a quantidade no interior do estado de São Paulo, e eu estou discutindo 23 curtidas. Que comunicação é essa? Eu vou falar uma coisa dramática. Que palhaçada é essa? E aí, olha só, que desgaste é esse? Que relacionamento é esse? É mais fácil, então, eu pegar o 23. Me dá seu WhatsApp que eu vou mandar direto para você. Mala direta. Ué. A relação de mala direta, né, era um termo técnico aí muito do impresso, que ainda funciona de certa maneira, se eu pensar quem vai receber. Ué. Tipo assim, não, mas olha só, eu tenho 1000 clientes, será que não é melhor eu mandar pelo WhatsApp para esse cliente esse negócio? Será que eu mando impresso do que 23 curtidas para uma empresa que pode vender para 80 mil pessoas? E com uma chamada de ação, claro, né? Então, assim, entendeu? E aí eu falei assim, olha, Você não vai esperar uma só. o aniversariante do dia, eu falei assim, gente, mas o cara que tá lá na ponta, será que ele tá querendo saber o que ele pode ter de benefício, ou ele tá querendo saber o aniversariante do departamento do cara que fica virado pra parede? Entendeu? Então, assim, olha, nós estamos num cenário de digitalização maravilhoso, com oportunidades maravilhosas, com possibilidades infinitas, que muito... Olha, a gente fez uma campanha para o Convention Bureau de Poços de Caldas. Eu diria para você que desde Assis Figueiredo, ou de algumas novelas, ou da exposição na Beija-Flor, Poços de Caldas não tinha sido visto para o Brasil inteiro. Nós colocamos porque nós entendemos de mídia, sabemos onde colocar, etc, etc. Usamos até a mídia programática para fazer, fizemos e foi um estouro de campanha. Dentro de uma perspectiva criativa, de um conteúdo, etc, etc. E tá tudo certo. E foi maravilhoso. Entendeu? Então, eu diria que a estratégia, o olhar de fato, é onde tem que ser muito bem olhado hoje. Falo muito isso para os alunos e para alguns clientes. Olha, o que a gente está fazendo? A gente está se matando. E aí é muito engraçado. Alguns alunos falam assim, eu não aguento mais redes sociais. Eu falei, não, gente, vocês precisam olhar de um ponto de vista muito mais amplo, porque, de fato, a grande questão nesse mar aberto todo que a gente está tendo é para onde que eu vou mirar esse negócio, o que eu estou falando, como estou me relacionando e a partir de que mensagem eu estou falando, né? Porque senão, às vezes, eu estou falando, eu sempre brinco, foi o post do poste, ai, hoje é dia do poste, legal, hoje é dia do asfalto, nossa, maravilhoso. Vai engajar quem? Vai engajar quem em que momento? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado para não cair em alguns vícios e também para não
que é uma outra coisa, gastar e achar que está gastando pouco ou gastar muito e não está tendo resultado. Teve um cliente, a gente tem um ótimo relacionamento, que a gente estava falando e tal, e aí a gente estava fazendo contas, né, do custo de aquisição, o famoso CPA, o custo de aquisição por cliente, é, e o CAC E aí, exatamente, ele falou, nossa, que valor alto. E aí eu falei assim, olha, a gente já sabia que era uma jornada de compra longa, não bastaria eu ver uma oferta, não que isso não possa acontecer. Aí eu vi o carro, eu vou comprar ali. Não, olha só, comprar um carro é uma jornada longa. Então, quantas vezes eu vou ter que ver esse anúncio ou vários anúncios para entrar numa concessionária e resolver comprar daquela marca? Então, olha só, as empresas às vezes perdem um pouco dessa noção. E aí a gente estava discutindo, tal, eu, e aí ele falou, nossa, mas tá um pouco caro esse valor. Eu falei, olha, e aí explicando, né? Falou, a gente tem que chegar numa regrinha de 3, tanto de mídia, tanto de resultado, a gente vai maximizar esse negócio, vamos racionalizar. E foi assim, aí, olha só, a IA ajudando. Foi, vamos perguntar para a IA aqui, né, nessa reunião, né? Porque ficou uma indecisão naquele momento. E aí a gente perguntou para a IA qual que era a jornada de compra, que a gente já estava tendo algumas noções. 8 meses no setor dele, 8 meses de esforço de mídia para entrar alguém e comprar, né? Concluir o ciclo como um todo. E o custo, né, de aquisição de cliente, o CAC, a gente estava em torno de 2,5. E aí a IA falou em torno de 3,5. Eu falei, olha, estamos muito bem, meu amigo. Tá. Estamos abaixo aqui fazendo. E aí foi muito legal essa reunião, mas para esse entendimento. Porque olha só, você sabe há quantos anos você está no mercado e que um cliente entra todo dia, compra, tem um cliente que vai entrar a cada 2 anos. Essa média precisa ser entendida. E é, eu acho que assim, lá atrás, naquela mídia papai e mamãe, tinha sempre a questão do milagre, que todo mundo achava. Falei, nossa, eu fiz uma chamada no Jornal Nacional, explodi. Não, não era isso. Era o quê, então? Era também a mesma complexidade estratégica, só que de um jeito um pouco mais fácil de fazer. Então, esse lance de eu fiz uma chamada no Jornal Nacional e foi uma explosão, eu acho que isso, de certa forma, até existia um retorno nisso daí. Olha, Só que acabou. aí é que tá, depende do que, pra quê e pra quem. E pra quê? Então, Eu mas vou te, eu vou te, essa história de Jornal Nacional é muito engraçado. Primeiro que eu sei que não diria que acabou, porque eles conseguem entregar ainda para milhões de pessoas. sim, o mundo é E aí, pequeno, assim, o Brasil é muito. não, e mesmo ainda, até por conta da Rede Globo, existe o mito da grande audiência. Então você fala assim, não, eles têm 1% de audiência. As pessoas falam como se não estivesse vendendo para ninguém. E recentemente até teve uma atualização de pontos de audiência no Brasil. Eu até cheguei a publicar isso. Eu acho que está em cerca de 900 mil. Agora me falha a memória, 1.000 pessoas. Ou seja, um ponto de audiência para 900 mil pessoas, se eu vender para 0,00 alguma coisa, eu vou estar vendendo para muita gente. Eu vendo o estoque inteiro. E aí, olha, um ponto de audiência, eu tô falando de um programa da Bandeirantes. Eu tô falando de um programa da Gazeta. Há um tempo atrás, isso já lá atrás, nós fizemos um desfile de modas na Gazeta. Se você visse o pico de audiência do site do nosso cliente, o que aconteceu? Pô, tudo bem que era, né? Não tô te contando uma coisa um pouco mais offline do que online, né? Tá. Mas em termos de quantidade de pessoas. E aí, a pergunta é: para quantas pessoas eu preciso mostrar esse negócio para vender? E essa relação existe tanto na televisão, quanto no outdoor, quanto no digital.
Essa relação, ela é existente para todas as mídias. E eu preciso entender. Eu preciso entender essa relação. E aí, voltando aí num caso que eu sempre falo, até de um amigo nosso, que depois eu te falo em off quem que ele é, mas você vai saber mais ou menos quem que é. Ele falou assim, a gente foi lá com um planejamento de mídia, e era uma campanha, no caso especificamente, de Globo. E aí a gente fez programas De de Globo, você fala que seria essa vinculada, né? IPTV regional aqui. Tá. E aí a gente fez uma programação dizendo pra ele, ó, nós vamos usar pequenas audiências para falar com o público feminino, mas a gente vai repetir mais a mensagem para esse público. Ou seja, tinha um comando para a pessoa consumir, ela ganharia um brinde, que ela tinha que escolher que tema que seria o Mas ele período de... era um produto dirigido para o público feminino? Era varejo, loja de varejo, enfim. E aí, a gente falou, olha, a gente precisa repetir a mensagem. Então a gente vai pegar, mas você, vale a pena ver de novo, vamos fazer, porque se a gente pegar essa verba e colocar na novela que tem grande audiência, eu vou falar uma vez só ou duas vezes e não vai rolar, as pessoas não vão entender. E aí ele bateu os pés lá, falou, não, eu quero na novela das 9, eu quero no Jornal Nacional. Eu falei, não, por isso, não, não sei o que, não sei o que. Não, meu pai ganhou um prêmio e a gente colocou um hall de caracteres no Jornal Nacional, as pessoas vieram, os amigos ligaram. E aí, olha só, a gente tá falando de duas coisas diferentes. Uma era uma homenagem, imagina o seu nome aparece lá no meio do Jornal Nacional, Dos amigos, claro. vão ligar. Agora, uma outra coisa, eu ver aquilo, você parece que parece que não é. Ah, não, então tá bom, vou comer minha pipoca aqui. E aí eu não entendo Quer dizer, aquilo. você queria pulverizar mais? São coisas. Exato. Você queria pulverizar mais, ele queria. E não era só pulverizar, mas repetir mais a mensagem para um público mais focado, isso no digital. Ana Maria Braga, mais fulano, você tá. Se a gente pensar no funil de vendas, é um funil de boca aberta, desculpa, a boca do funil, ou fazer uma coisa mais focada, enfim, coisa dessa ordem. Né, falar mais, porque essa pessoa nessa jornada de compra precisa ter mais mensagens para chegar lá no final. Enfim, e depois o que aconteceu? Encalhou todo o processo lá, ninguém entendeu aquilo, ninguém pediu aquilo. E a gente faz a avaliação de campanha, ele virou e falou assim, olha, isso foi uma das coisas mais felizes nesses 25 anos, que olha, vocês tinham razão, agora eu entendi o que vocês disseram. Que isso foi maravilhoso. E isso acontece hoje no digital também. Eu fazer uma campanha mais aberta, uma campanha mais focada, com estratégias nesse sentido, da mesma maneira que era o offline. E aí, né, se a gente estava usando o caso do Jornal Nacional, então, olha assim, ó, a gente fez Jornal Nacional, novela das 9, para essa questão, não foi exatamente o que precisava. Você que vai muito por esse veio de comunicação, né? Ou seja, a televisão, como é que você está vendo hoje? A TV aberta, ela ainda você pegar Jornal Nacional, Ana Maria Braga e outros mais aí, você acha que ainda é uma grande audiência? É aquilo que eu te falei. TV aberta ainda é uma. A TV aberta ainda tem muita audiência. Eu diria para você que hoje tem é claro que eles têm perdido audiência, têm perdido faturamento, isso é óbvio. Porque é um reassentamento de mercado. Isso é óbvio. Mas isso vem acontecendo. Vem há muito tempo. Né? Eles são muito, assim, se a gente pegar, né, eles têm se movimentado, como qualquer mercado se movimenta quando começa a água ali chegar Bater no traseiro? bater no traseiro. Então eles têm se movimentado, isso é fato. Claro, há um reassentamento de verbas, uma redistribuição de verbas. Eu diria que estamos em processo de reinvenção da própria televisão com a TV 3.0, onde vai virar uma questão de aplicativo. Outro dia mesmo em casa, agora
eu falei, nossa, que legal. Era um amaciante. A TV, o Smart TV ficou lá, e dali a pouco ficou lá um anúncio parado lá. Foi, olha, me impactando aqui. E aí, olha, não quer dizer, eu não estava na TV aberta, mas estava com a TV, que é um aparelho utilizado para família, para Netflix, para isso, para aquilo, né? Então, olha só, há uma reinvenção desse negócio. E a TV 3.0, onde ela vai poder vender, eu vou clicar, compro, vai ser uma diversão nova. E aí a gente vai ver produtos novos, televisivos sendo veiculados. A novela vai mudar possivelmente muitas vezes de formato, já está mudando, já tem a TV, já tem a novela vertical. Então, olha só, é só mesmo um remanejamento do negócio. Então, mas agora o grande público consumidor, principalmente de TV aberta, é o povo, né? E agora o povo vai ter acesso a essa TV? Eu acho que sim, Marquinho, porque uh, Eu estou falando com o Hunter, eu estou falando de custo, o cara poder ter isso daí. sim, porque olha só, você vai comprar qualquer TV hoje no Magazine Luiza, eu acho que eu não tenho esse dado, mas eu acho que basicamente 99% deve ser Smart TV. Eu acho que já é algo comum. É claro que, por exemplo, há um tempo atrás, nós tínhamos no Brasil um volume de TVs de tubo, antes de desligar o sistema, eh, né, analógico, absurdamente grande, em Centro-Oeste, Nordeste, etc. Eu acho que o negócio é igual o celular, entendeu? O primeiro era o Nokia. Tem gente que ainda tem Nokia, tem gente que ainda tem lá um celularzinho analógico que funciona. Mas essa mudança é inevitável. E mais ainda, olha só, eu assisto televisão no celular hoje. Então, você percebe que eu diria o seguinte: a produção de conteúdo que nós tínhamos lá atrás, ela continua sendo produção de conteúdo. E aí, do jeito que, né, igual, exemplo, revista. Ah, a revista morreu? Não. Eu tenho um monte de revista digital. Eu tenho um monte de. Ai, mas diminuiu muita leitura. Diminuiu. Mas olha só, uma grife que quer ser grife, se ela não estiver na Vogue, meu amigo, onde que ela vai estar? Ela pode estar numa mídia proprietária que a gente estava falando agora antes de entrar no ar, que é uma mídia do Iguatemi, por exemplo, uma revista do Iguatemi, entendeu? Ela vai ter que estar lá, porque ela vai ter que se comportar como grife. E aí, né, ela vai ter que estar numa mídia proprietária de uma Emirates, na primeira classe. Como é que ela vai vender o colar de 200 mil? Ela vai poder produzir conteúdo? Claro que vai. A Cartier tá produzindo conteúdo? Tá produzindo conteúdo. Iguatemi você está falando de outro mundo, né? Mas olha só, são coisas que mais ou menos vão ser simuladas lá e aqui. Entendeu? As adaptações vão ser feitas de qualquer ordem. Eu tenho revistas locais e regionais que têm relevância. E vendem muito bem, Sim, obrigado. mas cada um no seu quadrado, né? É, essa revista, é, essa mídia que você está falando de assim regional, essa revista regional, é para os produtos, para as pequenas empresas, é para os produtos menores. Mas, Não é? mas aquilo que eu falei, eu acho que quando eu fui fazer publicidade e propaganda, vou falar 1910 para não ficar entregando idade. Quando eu fui fazer publicidade, primeiro se investia muito pouco no Brasil. Eu diria para você que nos últimos 20, 25 anos, mais que dobrou o investimento per capita no Brasil. E aí eu acho que faz tempo, esse dado faz tempo que não sai, faz tempo não, né? Isso é de 2020, esse último dado, ele deve estar aí algum novo por agora. Então, olha só, ele mais que dobrou. Quando eu fui fazer faculdade, era menos ainda. E fazer publicidade para uma empresa pequena era impensável.
Tipo assim, eu ia trabalhar para uma grande empresa, assim, uma pequena, nossa, ele não tem dinheiro para fazer. Nossa, ele não tem. Não. Não, e aí é um clássico dos anos 80 e 90. Não, eu só vendo pelo boca a boca. Entendeu? Hoje o boca a boca tá no celular. E aí, se ele não tá lá, ele não tá falando. Entendeu? Então, eu acho não, né? Essa transformação, essas revistas regionais, é mídia como qualquer outra, tem relevância como qualquer outra, vai dar vitrine, tem muito cliente ali utilizando e Eu acho que Deixa eu fazer um negócio do como fala? Coçando aqui diga São lá. 3 coisas, alguns comentários que eu queria fazer. Começando lá do início, então, quando você falou, por exemplo, do conteúdo, da nova linguagem que ele assume, da velocidade e tudo mais, uma coisa que eu traria para a discussão, talvez, eu quero que você me fale se faz sentido, que é a personalização. De você falar, talvez, com nichos específicos e tudo mais, o que no passado não era negligenciado e era difícil. era muito difícil fazer. Exato. Depois, se eu fizesse para eu fazer uma carta, uma mala direta, né, uma carta para você receber nominal, você tinha uma tecnologia ali embutida e cara, etc, etc. Hoje você faz isso. Mas eu não digo nem essa personalização tão, assim, mas para públicos, para nicho mesmo, né? Conversar, Sim, né? sim, sim. Facilitou um pouco. Outra coisa que eu queria dizer é... Bom, a segunda coisa me fugiu, mas a terceira tá aqui na cabeça. Quando você falou, eu trabalhei muito tempo com audiovisual, em produtor e tudo mais. Quando você falou que o cara queria estar no Jornal Nacional, na novela, isso é muito mais, às vezes, pelo ego dele, o algo dele falar assim, ó, tá vendo a minha empresa onde chegou e tudo mais, e não pelo resultado. Não, pelo Vai ter resultado, não a da mídia. E aí eu tenho um terceiro aqui, só lembrar eu puxo aí. Mas era relacionado a esses pontos que vocês estão trazendo aí. Enfim, se eu lembrar eu falo. O Lucas tocou num assunto, num ponto interessante aqui da vaidade das pessoas quererem aparecer, esquecer do produto É. e achar que ela é mais importante que o produto. Isso acontece até hoje. Acontece e tá na moda, inclusive, né? Ó, Algumas empresas, celular, e exatamente, hoje os donos tentando ali dar o show, É. né, a gente vê CIMED, a gente vê a Van, e outras empresas Esse careca o velho simulando essa, ele é um exemplo disso, né? né? Ok, Que não tá na moda agora personificar a marca. exatamente, da vida, né? Tipo, por outro lado, se você pensar, a Magazine Luiza criou a personagem digital que ela não. Ela entende, se ela colocasse a Luiz Helena para falar, ela vai envelhecer, ela não vai ter tempo para falar, etc. Olha só, ela não que ela não entre em alguns momentos para ser porta-voz da marca, mas eles resolveram não ter um garoto propaganda contratado para não ser um garoto bombril que teria um salário lá quase vitalício, né? O garoto E também pelas mudanças físicas, né? né? Então, olha só, essa personificação, essa alma da marca, muitas empresas interpretaram como personagens ou essa personificação. Mas essa alma pode ser que esteja, por exemplo, eu falei da Cartier, pode estar lá no leãozinho, no tigre lá da Cartier. É uma personificação da marca, né? É claro que não tem só a tigresa lá, o tigre da... Não é, eu tô falando errado, porque eu acho que é um leopardo, enfim. Nossa, agora também fiquei com... Mas, por exemplo, eles trazem Santos Dumont pra marca por conta da história do relógio, enfim, e aí vai embora. Para agregar a coisa. Lembrei que eu ia falar também. Que durante muito tempo também teve esse lance de que assim, pô, você pagou para aparecer na televisão, é certeza que vai dar certo. Não tem erro, na mídia não é bem assim. E hoje as pessoas caem na falácia das redes sociais, que é o seguinte, que monetiza Conteúdo vou matar de... Não, mas pelo contrário, então assim, ó, não, tráfego pago, pode fazer que é certeza. Não é. Você entendeu? E não é isso, às vezes a mensagem não está adequada, o público não está adequado, tem uma série de coisas que não é só pagar. E é ajuste, gente. Assim, uma coisa que as pessoas têm que entender de comunicação,
que é processual, muitas das vezes, é construção de uma. E aí é uma mistura de construção de marca, de vendas de varejo, entendeu? Agora, como é que eu vou vender se eu não te conheço? Eu sempre gosto, nessa história, inclusive, primeiro que essa construção não é simples, não é barata no sentido de que vai requerer investimentos e esses investimentos muitas das vezes vão ser morosos às vezes e eu vou ter que ter estômago para olhar esse negócio. Mas eu falo sempre, olha, se ligar uma entidade assistencial que você nunca ouviu falar para você, oi, eu sou aqui de Poços, sou fulano de tal, estamos aqui com as criancinhas, não sei das quantas, nanana. Você nunca ouviu falar. Cara, você vai doar? Agora, se ligar uma PAI ou uma DeFiP, que são marcas conhecidas, você, nossa, claro, nossa, quero ajudar assim. Você conhece a causa, conhece o propósito, conhece quem são as pessoas que estão lá, conhece a marca, sabe da onde, o que que faz, tudo está muito E claro. hoje você abre o celular e tá cheio disso daí, né? Sim. Tá cheio disso. Aí você observa aquilo ali, mas ou se dá como, não sei quem é, para onde vai. E aí que Pix é esse? Isso é verdade, de que Pix é esse? Pix é esse? Tá parecendo uma quantidade de gente pedindo Pix aqui que é brincadeira. Não é? Ó, Adnei, então quando sei lá, a comunicação, o marketing, enfim, o só pagar não funciona mais, isso que você está falando de conhecer o cliente e criar um relacionamento com eles acaba sendo mais importante. Então, É uma das faces dessa brincadeira, uma das faces desse jogo. Se eu não entender isto, eu vou atropelar. E aí eu puxei essa questão da marca conhecida, da Pantera, da Creativa, né? Não da associação não sei das quantas e a PAI te ligando, né? Vamos pensar em termos de marca, em termos de adesão. Lá atrás, eu adoro esse caso, que é a história da Parmalat. Eles estavam há 20 anos no Brasil, 20 anos. Olha só, eles tinham um certo produto, tinham lá uma rede de distribuição, relacionamento com varejo, com vendedor, com, né, pontos de venda, com fornecedores de produtos, de matérias-primas para eles, etc. E eles eram considerados uma marca de segunda categoria. Eles não entravam no hall de primeira compra das pessoas. Só que eles tiveram um planejamento que eles até fizeram em outros países, que no Brasil foi muito bem executado, que era o lançamento de um produto novo chamado leite de caixinha. Não tinha isso aqui, né? Tipo, o dia que eu vi aquilo, eu falei, mas como é que esse negócio fica 3 meses na prateleira sem pôr na geladeira e esse negócio não apodrece? Porque, olha só, qual que era a jornada de compra? Eu ia à padaria, todo supermercado, não sei o quê. Olha, como é que era o comportamento do consumidor nesse processo? Antigamente, você entregava na porta da Na casa, eu morava na roça, ia lá pegar, etc. Enfim, você acha que chegar com um produto tão inovador quanto esse, em larga escala, tentando vender isso pelo varejo, não é nenhum canal digital que facilita as questões. Chegar falando assim, oi, olha, nós temos um produto, as pessoas iam olhar desconfiados. Não conhece, né? Não conhecem, e aí iam comprar. Não, esse negócio deve ter radioatividade dentro para não estragar. E aí, quando esse negócio, aí olha só, eles fizeram, digamos que uma fase de exposição da marca para que as pessoas conhecessem a marca. Fizeram, no caso, o patrocínio do Palmeiras. As pessoas associaram certamente Palmeiras, uma marca conhecida. Eu sempre falo, diga-se com quem andas de direito, quem é. Por mais que os corintianos vão achar ruim, etc. Mas olha só, estava junto de um grande time, tudo bem que ele estava segunda divisão, não estava, né? Mas era uma das grandes marcas de time Não de dava de uma futebol. boa, mas é pelo tempo que ele tem O esporte mais adorado, amado e popular do Brasil. Olha só o que eles estavam agregando pro nome deles. Esporte não é saúde?
Então, olha só, estavam agregando saúde para a marca deles, visibilidade que eles não tinham. Então, tipo, se eles pegassem aquela verba e enfiassem no Jornal Nacional, ia acabar em 2 dias, entre aspas. Entendeu? Né? Quando o Poços de Caldas fez isso no Carnaval, foi maravilhoso aquilo. E eu fui pesquisar aquilo do ponto de vista do meu mestrado, virou o caso do meu primeiro livro, inclusive. Mas tem a ver com isso. Então, o que aquilo agrega? O que traz para a marca, né? Então, quando eles conseguem juntar esses elementos e o consumidor olha a marca, né? Ah, mas Vai fazendo por associação, né? por associação. Aí as pessoas, eu adoro contar esse caso dos alunos. Mas aí, o que as pessoas falam? E os flamenguistas? Como é que ficaram nessa história? Vamos lá, Leite. Meu amigo, Esse leite não toma. quem decide esse negócio em casa, geralmente é a mulher. Se ela quer, isso aqui não entra. O cara pode falar, não vai comprar, não vai dizer que. E aí, olha só, né? Não é uma visão exatamente sexista, mas é de comportamento do consumidor. Quem vai mandar nessa história, que quer ou não quer, é a mulher que vai mandar. E aí, quando de fato vieram os bichinhos que venderam, não sei o quê, era uma fase de experimentação. Se eu, né, olha, o Fofão, que foi um sucesso de coisa, quando acharam que tinha uma espada, mataram o brinquedo, ué. Por fake news, por associação indevida com o negócio. E aí, tipo, não quero Fofão em casa. Mas olha só, imagina você vendendo um leite de caixinha de uma marca que você não sabe o que é isso. O que é isso? Entendeu? Não, é a Parmalat que está fazendo um leite, a tecnologia italiana, piriri parará. Olha só, isso leva tempo. Eles demoraram, Construção, né? eles demoraram um tempo para lançar o produto, porque senão o produto lançado é igual. Olha só, se a associação que te ligou para pedir um Pix, se ela ligasse para te dizer, olha, nós somos a associação, se você quiser passar no endereço tal para você conhecer a nossa obra, saber o que a gente está fazendo. Nós existimos, né? Olha só, eles ganhariam muito mais por uma segunda vez te ligar. Falar, você passou? Você viu o vídeo que eu te mandei para ver o que nós estamos fazendo? Do que pedir dinheiro sem que você conhecesse. E isso, muitas vezes, para o empresário é difícil de assimilar, difícil de entender, e aí ele acha que não está dando resultado. Aí exatamente o tráfego pago não está dando resultado. Dependendo do tráfego, dependendo do setor que eu estiver, tudo bem, até vai. Mas dependendo do que eu tiver, meu amigo, não vai, não vai. Que aí fica naquela história, né? Você está entregando o quê para quem? Quem que quer isso? Eu não conhecia essa história da Parmalat, eu já venho da... Você viu o bichinho, você foi vítima do bichinho, você deve ter uma fotografia do bichinho. Por falta da idade, sou palmeirense, né? Né? Desde quando eu me entendo por gente, a primeira camiseta do Palmeiras era a camiseta da Parmalat. E foi muito legal quando você falou assim que a Parmalat era percebida como um produto de segunda linha, porque na minha percepção, que foi, né, nesse branding que foi implantado ali em mim e tal, eu já via a Parmalat, na verdade, pelo contrário, como uma marca premium. Porque, olha, mas ela plantou isso. Ela plantou e aí depois que ela veio com a inovação. Volto a dizer, se for uma inovação digital que bota no celular, é mais fácil das pessoas experimentarem, etc. Agora, se for um produto de varejo, meu amigo, é chão. Muito bem. Nós fizemos esse convite para o Odilon voltar a falar com a gente aqui por um motivo nobre até, né? Ele gera uma empresa de publicidade que é a Cervantes Montenegro, né? Exatamente. Que nesse ano completa 25 anos de mercado. E ninguém fica 25 anos no mercado, né, só porque é bonitinho e bonzinho, né? Obrigado. Ou tem competência, muito bonzinho. Ela me sabe que é bom. Tô brincando. Que bom que você entendeu assim. Por isso, força a nossa amizade. Essa estrutura, né? Não é todo dia que a gente é chamado de bonzinho e bonitinho, né? Obrigado. Mas então, é por isso que a gente está convidando ele para ele falar um bocadinho desses 25 anos da empresa, das pessoas que ajudam ele a gerir essa empresa, né, que eu, inclusive, vi nascer, que foi no ano 2000,
Uhum. Eu tava bem... Nossa, eu achei que você tivesse falado que tinha me visto nascer. Não vi. Não. Até porque eu estava em Machado, você estava em Palmeiral. Era meio longe. E aí vem a pergunta, Dinan. É claro que eu quero que você fale também dos 25 anos da Cervantes, né? A publicidade veio se adaptando, ou seja, ela veio se adequando, né, com o que acontece de novo no mercado hoje. Ou seja, o que vem acontecendo no dia a dia que nós falamos, que é a tecnologia que todo dia ela muda. E você pegou lá desde 2000, quando não tinha toda essa tecnologia, e você vem fazendo o teu trabalho com maestria, Sim. né? Uma coisa. Desculpa, pode. E hoje nós temos a inteligência artificial, a tal da IA que você estava falando aí. Você acha que isso causou um impacto positivo? Né? E de que forma a inteligência artificial está nesse conteúdo aí, nesse meio, Olha. nesse tempo todo aí? Ah, eu acho que ela tem. Da mesma maneira que lá atrás a publicidade, que era Pestap, né? Eu tinha que colocar letrinha, colar no anúncio, fazer uma coisa. Quando veio o digital, os softwares dentro da publicidade, eles fizeram aquilo rapidamente e trouxeram mais beleza para propaganda, né? Tipo, olha, eh, a moça vai ficar com uma pele mais bonita, vai ficar mais envolvente. Olha, né? Isso hoje as pessoas até se esqueceram já do Photoshop, embora ele seja tão famoso ainda, né? É, percebe? Isso ajudou demais a propaganda. O fazer a propaganda foi mais rápido. Eu botar as letrinhas, corrigir o texto. Antes, não, eu tinha que saber muito bem o texto que eu ia botar naquele negócio para eu colar as letrinhas, fazer, etc. Olha, o planejamento mudou muito. Então você tem a IA como uma ferramenta. Sim, é uma ferramenta. Porque se eu, da mesma maneira que se eu vou pelo canto da sereia das redes sociais, que eu estava dizendo há pouco, e eu não sei utilizar aquilo como um projeto, se eu não entendo que por trás daquilo tem comportamento humano, e para eu fazer um bom projeto eu preciso assimilar comportamento humano e saber como é que eu vou mexer com as pessoas ali, na IA a mesma coisa. Se eu não entendo, vai ficar superficial. E aí, teve um cliente nosso que, acho que brincando há 15 anos, que a gente atende, e aí entrou um administrador que estava muito afim de, possivelmente, de nos trocar. E aí, eu fui conversar, mas, né, como é que é? Não tá, beleza. E aí, a gente conversando internamente, a gente recebeu até, olha, vai fazer 10 reels, tô exagerando, né? Tantos reels, tantos posts, etc. Falei, cara, não é isso. Não é isso. Eu conheço essa marca do fundo do meu coração, do fundo, a agência conhece essa marca do fundo do coração. E aí, por tanta amizade, por tanto tempo junto dessa empresa, dessa, dessa organização, eu sabia que chegou em um determinado momento o cliente ele estava construindo tal coisa, ele estava investindo, então a gente teve que não pôde ir muito para fora da caixinha. E aí fez o arroz com feijão por muito tempo. Aí a gente falou, ó, precisa fazer vídeo, a gente precisa fazer conteúdo, porque tem muito conteúdo. Não, não fez. E a gente sabia disso. Aí eu falei, peraí. Vamos resolver esse negócio. Quando a gente foi para fazer a proposta, a gente foi com a solução do negócio. Olha, tá vendendo como vendendo commodity. O que é commodity? É feijão sem marca, é arroz sem marca. Eu tiro o valor do negócio. E aí a gente falou isso pro cliente. Falou assim, olha, a gente não vai ficar brigando por 10 mil posts, 3 reels, isso aqui. Não é isso. O lance que a sua marca está faltando isso, 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 porque a gente sabe que está faltando, e aí assim, a gente sabe, por exemplo, isso, isso, isso. Esse é até um cliente, você estava perguntando se a televisão não está mais, e aí até a inteligência me ajudou, eu fiz uma pesquisa na inteligência, falei assim, como é que está a audiência, né?
primeiro eu perguntei para a administradora lá da empresa, como é que tá a audiência aqui, tá? Olha, a idade é essa, não sei o que, não sei o que. E aconteceu isso quando tava passando no Pantanal. Eu fui lá um dia para fazer um planejamento, eles tinham mudado, etc. E aí ele falou assim, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, faz redes sociais mesmo. Mas quem que vem aqui? É um público 50 a mais. Eu falei, esse público tá vendo tão redes sociais assim? Não que não esteja. Não que não esteja. Mas de um número menor, né? Olha só, aí eu fui pesquisar. Na IA me ajudou. E aí era o que a gente discutiu aqui, que eu já sabia, de certa maneira, mas eu queria ter dados. Estamos num momento de transição. Eles estão lá, mas estão aqui. Eu fiz uma pesquisa agora com pessoas 60 a mais sobre fake news. No Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Ceará, no interior aqui perto de Poços e Belo Horizonte. As pessoas continuam nas mídias convencionais. E aí esse povo, mais do que a geração Z, tem dinheiro. Só que, aí eu até falei... Aí quando você está falando de mídia convencional hoje, Estou falando de televisão, no caso. televisão, rádio, porque até agora você não... Rádio. Eu estou só observando, você não falou do rádio ainda. Não, é que sempre vem, pode falar. Você vai falar a hora que a gente falar da música, nós vamos falar disso. E aí, mas olha só, né, nesse sentido, a gente usa muito rádio, inclusive, porque tem conteúdo muito bacana que a gente precisa estar lá juntinho. E aí, olha que interessante, esse público, ele está numa fase de transição. E aí eu vou contar uma coisa, os veículos vão ficar um pouco emputecidos comigo, mas os clientes possíveis vão ficar um pouco mais felizes. Tem altas possibilidades. Se eu pegar a verba e falar assim, oi, ó, tem essa verba aqui, você quer? Cara, eu vou conseguir coisas maravilhosas do ponto de vista de negociação e disposição. Agora eu tenho que fazer isso de uma maneira inteligente, de uma maneira pensada, de uma maneira para entender que está conectando com as redes sociais. Não quer dizer que eu vou matar um, que eu vou matar o outro. Porque, entendeu? Por exemplo, esse cliente, é claro que isso foi na época de Pantanal. Aí ele caiu a ficha, ele entendeu, nessa época lá atrás, e aí os dados mostram né? Tem dados sobre isso, não é uma coisa, televisão é legal, rádio é legal. E aí, na época, Marquinhos, foi feita uma campanha, tal. As pessoas ligavam lá para falar assim, é uma clínica. Eu vi o doutor. Nossa, que legal. As pessoas ligavam com um brilho na fala. Entendeu? E aí, se vê na rede social, né? Mas não é... Olha, essa clínica a gente faz rede social há anos, né? Enfim, percebe? Eu preciso entender que momento que eu tô. E esse negócio vai mudar ainda mais. Não para aqui. É que eu vejo muito assim, né? Você vai conversar com um cliente, por exemplo, chega, eu tenho um produto e tal, eu estou fazendo rede social. É dia do poste, dia da Não, cara, aí como é que você vai discutir, né? Não dá para discutir. E assim, até logo, muito obrigado, estou à disposição, porque... Olha, a gente tem vários clientes de vários segmentos. E a gente já recebeu várias brigas. Não que a gente brigue, mas no sentido da pessoa muito enfurecida sabe? E aí 2 pessoas tinham visto. Então, para que a gente tá? Que esforço é esse? Como é que é esse esforço? Como é que a gente monta isso? E aí aquilo que eu te falei, olha, 80 mil só lá no interior. Foi um dado que eu fiz questão de achar. 80 mil no interior da Bahia. Quantos desses clientes tem no estado de São Paulo e no estado de Minas para 25 curtidas, Marquinho? Não. Entendeu? E quanto dessas curtidas viraram venda? Isso. Pô, Cara, menos se eu te falar o que era a criação disso, você vai chorar. Eu não vou falar que aí eu não posso expor quem é. Mas, cara, não, a gente vê, eu não sou publicitário, entendeu? Meu negócio é comunicação, é rádio, mas, assim, do pouco que eu entendo,
no meu humilde entendimento, eu já escutei cada absurdo É o canto, é o Marquinhos, canto da é o sereia. canto da sereia. Tipo assim, desculpem-me, mas é o canto da sereia. Entendeu? Tipo, ó, como é que é a comunicação no ponto de venda? Como é que é a comunicação no trajeto desse sujeito? Será que o ponto de contato com a marca é só na rede social? E aí eu chego no supermercado e eu esqueço? A embalagem tá uma nhaca, não tem display no ponto de venda, não tem degustação no ponto de venda, não tem no caminho do supermercado, não tem um negócio para ele ver, ele liga o rádio, não escutou. O cara tem que saber primeiro onde está o cliente dele, né? E esse cliente tá louco, varrido. Ele tá lá, tá aqui, ele corre pra lá, corre. E aí nós temos que entender por onde que nós vamos conversar com esse cara. Tem algumas coisas, eu volto a dizer, a gente tá numa fase de transição. E eu diria que hoje, cada vez mais nos próximos anos, o lance que alguém vai precisar de um publicitário, seja eu, seja quem for, seja os meus alunos, etc., é essa pessoa ter a capacidade de analisar e montar uma estratégia que seja minimamente coerente e que consiga dialogar nessa questão do relacionamento até que nós falamos, nos vários momentos. E aí, tipo, né, eu vi uma propaganda, eu tava lendo um livro outro dia, o cara contando, era uma propaganda ostensiva e tal. Aí as pessoas, e aí a pessoa só veiculou no- na rede social. E aí o canal de contato não era nem varejo exatamente, era, era um telefone. E aí era um 0800. Era um 0800. Olha que legal. 0800, relacionamento, bacana, etc. Aí quem ligava do celular falava que não podia, que não ia atender pelo 0800. Porque a ligação era, entre aspas, né? Já ficou subindo. Não, não vou pagar essa ligação aqui. Entendeu? Como é que. E aí? Você perdeu a chance. E aí você vai falar que a campanha não deu certo, meu amigo. A campanha não deu certo. Aí o cara te liga, você não atende o cara? O cara, olha só, teve um caso recente. A gente falou com a gestora de vendas da empresa, olha, a gente ajudou a formatar junto com o departamento de marketing um novo produto, tal, tá. E aí a gente percebia um certo olhar meio blasé, assim. E a gente falou, isso tem que fazer parte dos discursos de vendas. Porque se a pessoa vai até né, vamos citar uma marca conhecida de todo mundo. Se a pessoa assistir uma propaganda no Fantástico, que seja, vamos lá, vamos pegar o clássico de novo. Ou entrar no Boticário e a mocinha não falar do produto, a chance de vender é muito menor. E aí isso é comunicação também. Se eu não tiver alinhamento, meu amigo, tá tudo perdido. Não adianta eu fazer o post do post que ninguém vai se emocionar com aquilo, não vai achar que a minha marca é maravilhosa e tá tudo certo. Esse é um ponto também, né? É tudo errado, melhor dizer. Você traz o cliente e aí não tem nenhum processo de venda, com experiência desse consumidor, não tem nada, né? Assim, como se ficasse tudo para a publicidade ou para o marketing, o que quer que seja, para propaganda, trouxe a pessoa, mas aí perde ali naquele momento de. Nós fizemos uma campanha digital para uma pousada ali perto de Alfenas, né, tem a represa de Afurnas, que lembra que ficou muito tempo seco, tal. E aí quando voltou, o cara nos procurou e nós fizemos uma campanha, contratamos o UOL, tal, foi legal, etc. E aí os dados de clique, de conexão, maravilhosos. Aí a gente foi fazer uma devolutiva com o cliente, as pessoas acharam caro. Ele falou que as pessoas acharam caro a diária. E aí ele não teve retenção. Tipo assim, não, você pode deixar o teu telefone, que né, a gente ainda não tinha o WhatsApp no caso. Eu posso deixar o teu telefone, ou, não, eu te dou desconto.
olha, que dia que é? Não, eu posso ver? Não. E aí, meu amigo, não vendeu. Mas o relatório de tráfego foi tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Atrai, não retém e tem zero LTV, né? Porque a pessoa. E aí, olha só, se a gente tá falando lá no começo, se vem, se compra e vai embora e eu não falo nunca mais com você, E sai mais caro você trazer novas pessoas do que manter os atuais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Passa. É que você falou aí de um cliente que vocês estavam com ele há 15 anos, vocês conheciam e tal. Qual que é o tempo da agência ali, desse tempo de entender quem que é o cliente, esse tempo de maturação, do próprio relacionamento, da linguagem do cliente e tudo mais, né? Quanto tempo leva e qual que é a dificuldade, às vezes, você tem de mostrar para o empresário que tem esse tempo aí? ó, pelas leituras que a gente tem, essa tendência é de ser cada vez menor esse tempo. Tipo, né, as grandes contas. Mas olha só, a Havaianas mesmo acabou de mudar de conta agora. Tava milhões de anos na UMAP. E ficou lá milhões de anos mesmo, né? É, mas mesmo assim, a gente ainda vê que há uma tendência. Mas o que a gente também percebe, isso também, meio mensagem da vida começa a dizer, é que muitas marcas estão vendo que tem uma juniorização dos departamentos de marketing, que muitas das vezes não tem uma vivência maior e que isso às vezes pode dar muito certo, pode dar muito errado, porque não sabe dessas nuances. Se o Tá cara falando de uma geração nova que tá entrando tal, e aí, por exemplo, olha um caso, a pessoa, Cristina Carvalho Pinto, eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente num evento que eu fui no Uruguai há um tempo atrás. E ela foi contar um caso, falando de licitação, de agências e tal. E aí ela recebeu um briefing da Lacta pedindo para fazer algumas mudanças no sonho de valsa. Primeiro, o sonho de valsa é um nome meio antiquado para essa geração. Isso era uma afirmação do departamento de marketing pedindo para a agência sugestões de nome de bombons que eles achavam que estava antiquado, envelhecido o nome, que não queriam mais. E a tradição disso? Bom, Na tradição é uma palavra velha. Vamos imaginar nível de conhecimento da marca. isso, tá. E aí, pedindo isso. Segunda coisa, eles também achavam que o rosa lá, com meio amarelado, assim na embalagem. a embalagem, também estava muito alto e que queria uma nova proposta de novas cores. Ou seja, eles estavam se suicidando e pedindo para algumas agências apresentarem proposta. A Jaguar da vida, assim? Tipo a Jaguar, assim, que perdeu É, todo esse conhecimento de marca, jogou fora. exato. É um caso bastante relevante nesse sentido. Né? É isso. E aí, a agência dela exatamente entendeu, falou, mas eles estão se matando aqui, né? E aí eles foram pesquisar porque consumir o bombom, como é que consumia, se dava de presente. A gente recebe, eu viro e mexo e recebo bombom de presente que é sonho de valsa. Eu só ganho de presente, eu não compro. Não é? Exatamente, olha isso. O que é? Bombom eu só ganho, eu não compro. É. Final de ano agora mesmo é um monte de bombom com papelzinho empregado, assim. E olha só, e eles identificaram isso. E aí eles desenvolveram uma campanha para falar desse sentimento atrelado ao produto, fizeram um facelift na marca, deram uma rejuvenescida, deram um ajuste na paleta de cores do bombom. Entendeu? E aí, nesse sentido, eles entendiam que, imagina só, você falar assim, agora é sonho de funk. Não ia rolar. De Agora, rock, me papai. respondam, qualquer adolescente Sonho de pagode. que você entendeu? Ou tipo, piração sei lá.
Olha, se eu mudar o sonho, mudar a valsa, não tinha sentido. E aí, se você pegar qualquer adolescente da geração Z ou da Y, etc., todo mundo sabe o que é a bendita valsa. Todo mundo assistiu Frozen, assistiu Cinderela, todo mundo sabe. Tem a formatura de nono ano, tem a formatura não sei o quê. Todo mundo sabe. Bom, aí no final o que eles fizeram então? Deram uma reestilizada sem perder a essência. E as outras agências caíram no conto do vigário e foram apresentar novos nomes, novas cores, etc, etc. E aí alguém dentro da companhia, porque aí eu acho que o marketing teve que mostrar para a diretoria, falou, opa, esse negócio tá equivocado. Então, olha só, às vezes o cliente quer o suicídio dele e aí a gente tem que segurar. E aí, nesses relacionamentos, né, que você estava dizendo, nesse caso específico desse cliente que aconteceu agora no final do ano, eu falei, a comunicação tá sonsa, porque a gente, né, a gente sempre fala, não, a gente faz só isso mesmo. É claro que já fizemos várias coisas legais, etc. O cliente queria que a gente ficasse. O diretor estava tendendo ao outro, mas o diretor esboçou o que ele pensava. E isso foi muito legal, porque ele entendia o que nós podíamos fazer por ele e para a empresa dele. Okay. Entendeu? Então, acho que esses relacionamentos têm essa questão. É claro que alguns, tá bom, acabou aqui, acabou aqui. Então, a gente tem clientes que já atendemos por 8 anos, 15 anos, 20 anos, já passamos, né? Isso se renova, isso é natural do processo. Acho que existe uma tendência pela velocidade, mas o que eu percebo do outro lado é que muitas empresas que caíram no conto ou no canto da sereia estão falando assim, mas parece que tem um negócio que eu tô indo, não tô indo. E aí muitas das vezes chegam pra gente e falam, tô cansado, é isso mesmo. E aí às vezes tá faltando amarrar a narrativa, tá faltando criar esse sex appeal da marca. Porque, Marquinhos, você conhece várias marcas. Se a marca perde esse brilho de impacto, esse brilho de fazer a pessoa sentir, falar assim, nossa, eu vou sair da minha casa, eu vou lá naquela loja. Se ela perde esse brilho, que brilho que fica? Que vontade é essa? Ela vai comprar que jeito esse negócio? Entendeu? Então, eu acho que assim, isso pensando na comunicação é uma coisa que a gente não pode esquecer. Uma marca, ela precisa ter brilho. Senão, ela fica... Tem que ter muito cuidado. E não adianta, aí não vai adiantar uma palavra que o Lucas usou há pouco. Não adianta ela falar assim, eu tenho trocentos anos de tradição. O que é isso? De que relevância é essa pro cliente dele, né? Tipo, ai, não sei o que, eu tenho 30. Entendeu? Que relevância você. Nós temos 25 anos de tradição Cervantes. Poxa, parabéns. Entendeu? O que eu posso fazer por você hoje? É isso. Olha aqui, ó, eu anotei aqui, ó, 2000 foi o ano da Cervantes de nascimento da Cervantes, né? E ela nasceu num cenário, segundo fala aqui, de um mercado de mercado de massa, né? Pela força, né? Sim. Era uma época assim, vamos dizer, rede social praticamente zero, né? Zero. Zero. Tinha a BBS. Aí sim uma mídia de massa que tinha uma mídia de massa que eu acho que é o rádio. Tinha o ICQ já. Tá. Não, mas eu tô falando de não tinha, era mídia de massa. Mídia de massa. É o rádio, até televisão aberta. Sim. Né? E o que mais que eu notei aqui? E alguns processos de trabalho de mídia, né? Aí vem aqui a evolução. A Cervantes, ela veio numa evolução, mudando estratégia, aí eu acho que cai naquele lance da restilização do papelzinho, da embalagem da coisa, do sonho de valsa. Então vocês vieram crescendo, né? Evoluindo junto com a tecnologia desses 25 anos, de 2000 para cá, e
fazendo, sendo da essência, mudando estratégia, criando, mas vocês não mudaram a essência do que é a Cervantes. Não, não, isso é bem legal. Acho que a gente tem um DNA bem legal, bem firme, né? A nossa missão de trazer uma solução de comunicação, etc. Tanto que, olha que eu fiquei, depois que eu te mandei o release, eu fiquei pensando. Quando nós surgimos enquanto agência, as outras agências que existiam, nenhuma delas tinha profissional formado em publicidade. Hoje isso é irrelevante, mas na época isso era relevante. Relevante isso? Porque assim, teve um ex-aluno que foi falar com a gente agora, ele está super bem colocado numa empresa, eu diria, enorme, gigante no Brasil, Mas no segmento. no segmento de comunicação. E aí uma fala dele, no final, alguém perguntou alguma coisa e ele enveredou por esse caminho. Ele disse o seguinte, ele está muito atrelado a tráfego, então ele está atrelado muito a digital. Ele falou assim, não adianta falarem que quem está fazendo tráfego, todo mundo é bom, porque todos esses anos que ele teve de experiência, ele falou assim, é muito diferente. Quando eu vou falar com alguém que é formado e com alguém que não se formou. Né, nesse caso que ele está lá no tráfego. Porque isso, até os próprios caras que falam, que vendem curso de tráfego, muitas vezes eles falam, não precisa estudar, não sei o quê, né? Fazem uma questão. Eu acho que todo segmento tem paraquedista, né? Sim. Então, olha só. Então, mas não era sobre isso que eu queria oi, microfone. Não era exatamente sobre isso que eu queria tocar no assunto. Lá atrás, quando a gente surgiu, nós vivemos eu diria por um bom tempo, eu diria por uns bons anos, sem ter mídia, comissão de mídia, que era o ganha-pão das agências. Entendeu? Tipo assim, olha, a gente foi revender Globo, por exemplo, IPTV da vida, ou Alterosa da vida, ou TV Postos e tal, demorou tempos. A gente fazia outros serviços de comunicação de outras maneiras, de outros sentidos, que nos sustentavam. E isso, olha só, porque a gente solucionava coisas, e lá já se falava uma coisa, que ainda se fala, que eu acho que tem muito a ver com esse embasamento hoje, que é comunicação integrada de marketing. De tudo isso que eu falo, que eu faço, o que a vendas está falando, o que a propaganda ali está falando, como é que esse conjunto todo, que suma esse que sai? Entendeu? Então, assim, já tinha essa visão, já tinha essa procura em trazer questões diferentes. O que eu vou fazer na rádio? Como é que eu vou usar a rádio legal, etc. Como é que eu vou estar lá na rádio? Será que eu vou fazer um jingle super bacana? Eu vou fazer um programete? Ou pode ser um testemunhal ao invés de fazer um jingle. Exatamente, né? Olha só, trazendo essa coisa para de fato trazer solução. Então, a gente nasceu num ambiente de massa, cuja manutenção, inclusive, né, dos primórdios, era associado a uma questão das comissões, e por muito tempo a gente não viveu daquilo. Não que isso não seja legal. Isso daí não cabe no mercado hoje, né? O que você fez lá em 2000, 2001, 2002, é uma coisa que era legal lá, né? Mas não dá para você aplicar hoje. Não, mas muito da base continua também. Não, o trabalho continua de uma outra a fase, eu digo. Hein? A base do que ele construiu lá. Exatamente, a essência, nós acabamos de falar, a essência é mesmo. Essa é mesmo. Só que você usa hoje uma outra estratégia, uma outra ferramenta. É aquilo que eu falei, há uma pulverização da comunicação, há novas tecnologias, e aí vai embora. E até a cabeça da rapaziada hoje, né? Outra coisa. Então tá aqui, ó, criatividade, planejamento de estratégia e mídia e conteúdo. Exatamente. Aí você toca. Aí você toca uma agência de publicidade. É isso? Pode ser. Pode ser, não é, ué. Tem que ser. Criando, tem que ser. planejando. Tem que ser. Senão a gente vira, olha só,
Porque fazer post do dia do post, eu boto na inteligência artificial, ela vai fazer, entendeu? E aí aquilo que eu falei, eu ainda fiquei pensando, né, depois que eu te mandei o release, etc., né, nesse cliente mesmo que renovou com a gente e tal, se ele sentasse na frente, né, porque hoje é muito comum o cliente falar, sentei na inteligência artificial, olha o que ele está me dizendo. Normal, ok, perfeito. Nós sentamos para ter ideias, a gente também conversa com a inteligência, da mesma maneira que a gente usa o Photoshop. Além de querer contratar um bom fotógrafo, a gente também vai usar o Photoshop. Você usa a inteligência ela 100%? Ou seja, você pega Não dá. tudo ali, ou você Não. pega a inteligência e Filtro, tem que filtrar. aí você filtra. Tem que tirar. A inteligência artificial ela vai funcionar muito bem com quem tem repertório, porque o cliente pode ir lá trazer uma série de informações, mas o que ele vai fazer com essa informação? Exatamente. Como é que ele vai interpretar? Eu te diria que nessa solução desse cliente, que eu falei assim, não, nós vamos chegar com a solução porque está vendendo errado, está fazendo errado, está vendendo uma coisa genérica, nós vamos fazer isso. Aí eu fico imaginando, se esse cliente tivesse sentado, ou mesmo se o diretor dele novo lá, administrativo, que está auxiliando em muitas análises, muitas coisas legais e tal, mesmo se esse diretor tivesse sentado na inteligência, eu duvido dó que ele chegaria no resultado que nós chegamos. Com ou sem inteligência artificial. Entendeu? Porque assim, por primeiro, de novo deu uma... Daquele vem de cima. Vem de cima. Primeiro, ele não tinha essa noção de, né, a inteligência não ia ter essa noção de histórico que eu tenho por estar junto dessa empresa há tanto tempo, de relacionamento, de entender o que estava até pegando ali no negócio. Caso contrário, iria entrar numa empresa que ia cobrar X por mês, que ia fazer conteúdo, nananana, e não ia amarrar esse negócio. É isso. Né? Então, assim, as agências, e nós prezamos por isso, e fazemos assim, tem que ter essa função dentro desse jogo, mesmo com a inteligência, e aí a inteligência vem junto. É uma ferramenta. Dina, ao longo do tempo, que nem meu pai, por vezes, foi falando aqui da agência evoluindo junto com a tecnologia e tudo mais, né? E, obviamente, você começou numa época em que quase que 100% das coisas não eram digitais, e você veio evoluindo e tudo mais. E muita gente hoje coloca tudo como sendo digital e esquece. E aí, como é que vocês hoje se organizam dentro da agência, no sentido de pensar o digital, o off, se vocês têm um time para cada um, se vocês time integrado, como é que vocês pensam o omnichannel, essas coisas todas? A gente pensa omnichannel, né? A gente pensa vários canais. Mas não separadamente. Assim, você não tem um time. Não, nós temos um time de digital para isso. Precisa fazer mídia programática. A gente tem lá, não é nenhum time interno, aí tem um parceiro que a gente sabe, a gente confia e que vai fazer o que a gente quer que faça. E aí, né, olha, puxa, vamos fazer, e aí a gente vai planejando, nossa, Júnior, eu preciso, olha só, tem isso. Você não acha que aqui, nas questões de relacionamento, de promoção de vendas, marketing de incentivos, dá para fazer isso daqui? Ô, Ricardo, eu tenho uma campanha que eu preciso dar esse tapa na cara aqui. Eu preciso dessa questão. Entendeu? Então, assim, eu sou muito aquele que faz o jogo do meio de campo, porque eu tenho um viés mais de planejamento, mais de mídia, né, de embasamento de mídia, e aí eu vou vendo, olha, né, o que tá aqui, o que tá lá. A edição vai batendo, você vai... E aí a gente tem... Vai curando. Tem criação cotidiana, olha, não, chama o Ricardo aqui, vamos fazer aqui, tal. Entendeu? E aí tem um operacional que tem que andar, que aí a Débora que faz esse operacional, ela tem uma noção muito clara de questões de planejamento, questões de criação, ela sabe também como é que ela puxa, quem que ela vai empurrar. Olha, Dina, dá uma olhada nisso, não,
vou lá de novo, tô falando com o Ricardo aqui pra resolver isso. Nossa, uma reunião com o Júnior agora. E aí vai, entendeu? Então, assim, é um jeito da gente pensar. Sempre a gente tenta falar assim, ó, Débora, não tá legal isso aqui, vamos alinhar. Porque a gente tem essa visão. E naturalmente isso se assentou dentro da agência. E aí, né, um dos casos premiados, que até é um caso do Ricardo propriamente, é, é comportamento nas redes. Como é que, que, que acontece uma coisa de enganar as pessoas nas redes, as pessoas caem, e aí cai no conteúdo super bacana que ajuda o cara a sair do vício da pornografia digital, por exemplo. É um caso que a gente tem lá. Mas aí a gente usou a questão comportamental e aí vai embora. Então, acho que é um. Hoje vocês são 3 sócios, então você citou aí o Júnior, A Débora e o Ricardo. a Débora. E o Ricardo também, que E quantos hoje vocês são na eu acho que somos em 12. do... Tem hora que eu perco a conta. Vocês estavam aqui perto de onde eu moro, né? Da Rio Grande do Norte, né? Hoje, olha só, com a pandemia, né, é uma coisa que empurrou a gente para outro patamar digital. E aí, passou a pandemia e a gente continuou no digital. Ah, é? A gente tem funcionário de Casa Branca, que mudou para São Paulo agora, funcionário de Espírito Santo do Pinhal, entendeu? E aí, assim, tá todo mundo certo. Tipo, eu Geografia deixa de ser um problema. a geografia deixou de ser um empecilho. Em alguns momentos a gente providencia algumas reuniões presenciais. Muitos dos clientes a gente vai presencialmente toda semana. Isso é uma coisa que a gente sempre gosta de fazer. E aí a gente achou que a sede física não era tanto uma questão mais que nos impulsionou. Era linda a nossa sede e tal. A gente ficou acho que 13, 15 anos ali. E tem projeto para voltar? Temos. Mas a gente sabe que vai ser um hubzinho, um escritório de ponto de encontro ali, porque basicamente a gente vai estar. Não há A necessidade. gente vai estar em trânsito, né? Hoje isso mudou muito. Não, eu gosto, obviamente, que eu vim do offline, eu gosto de estar, oi, nossa, Vamos tomar um café, vamos. eu diria que hoje eu não sofro. Eu sofri muito na pandemia. Porque assim, Você não acha que é porque o teu time estava integrado ou a cultura da empresa está fortalecida? Porque isso que você falou dessa conversa, do tete a tete, de ter o estalo naquele momento, perde um pouco sim, né? Assim, perde, claro que perde. principalmente de criação. Cara, eu sofri demais. Porque assim, aí não sofreu, tipo assim, você não tem remédio remediado está naquele momento. Mas E aí eu tive que aprender, tipo assim, eu falei assim, ó. E é claro que também as pessoas que foram chegando foram agregando ainda mais, etc. Hoje, quando você tem pessoas, colaboradores legais, as coisas vêm prontas. Isso é muito legal. E então eu acho que a agência também amadureceu nesse sentido. o tete E aí, assim, só para concluir a questão, eu era muito assim, e ela falou assim, diminui aqui para mim, diminui. Eu sou desses, até hoje. Flanelinha de monitor? Você sabe pra galera, historiação, amo flanelinha de monitor. Além de ser flanelinha de monitor, eu sou aquele que vai lá e rascunha. Eu fui fazer uma logo há um tempo atrás que eu desenhei na mão e eu vou. E aí eu vou falando, aí eu falo, não, Débora, muda de diretor de arte que não é possível. Ué. Não é possível porque eu desenhei. Onde você vai, você leva Essa frase é a mesma coisa. Aqui hoje a pessoa não tá na minha frente, mas essa sanha que eu. Já, aqui não, olha, diminui aqui. Eu até continuo, só que eu já dou print, mando áudio. E aí você vai aprender, vai se adaptando, tem que se adaptar, né? Isso. Muito bem, nós estamos falando em testemunhal, deixa eu aproveitar quando você toma uma água aí, fazer um testemunhal, Por favor. né? Vamos lá. Vamos falar do café caldense, do tradicional, né? Do especial gourmet, do Monte Fé. Nós temos aí um produto de 63 anos de mercado. Nós temos um produto que, né, você coloca na mesa para a sua família e todos aprovam, né? Pelo sabor, pela qualidade do café caldense e dos outros produtos, né? Ou seja,
Vou repetir aqui: o tradicional, o especial gourmet e o Monte-Fé. Portanto, quando for lá no seu supermercado, aí você vai procurar, não encontrou, para falar com o seu gerente para que ele obtenha lá um produto, né, de primeira classe para você, que é o café caldense. E também o pão de queijo xodó de Minas, né, a tradição mineira. Pãozinho de queijo xodó de Minas, Esse é tradicional. Esse você pode falar tradicional. esse é tradicionalíssimo, né? Se você não experimentou, você experimenta. Você chegando no mercado municipal, na entrada principal, a loja 17, a terceira loja. Chegou na entrada principal do mercado municipal, você vai encontrar uma loja do Café Caldense, onde você vai encontrar todos esses produtos que eu citei aqui. Pão de queijo xodó de Minas, o Café Caldense, o Monte-Fé, e o tradicional, e qual outro que eu falei? O especial gourmet. Então tá aqui, ó, um sabor de qualidade para cada paladar. E também aqui na Junqueira, número 484, ali perto do Paço Municipal, né? Ali perto da Câmara Municipal, tá? Eu falei Paço Municipal? Não, Paço das Águas, né? Quero aproveitar e falar do Motiro, né, para você acessar o Motiro Centro. Quero que você anota aí www.motiro.app para você aprender a programar. Nós estamos falando aqui do seu futuro profissional. Você aprendendo a programar de graça, tá? Se divertindo, né, com facilidade, tá? www.motiro.app. Você vai, mais uma vez, aprender a programar de graça, ou de repente você pode passar isso para alguém também, acessar e ter aí um futuro profissional com o Motiro. Acessa lá, www.motiro.app, né? Nós estamos falando aqui com o Adnan Nogueira, né? Adnan, nós falamos aqui do rádio, nós falamos aqui desses 25 anos da Cervantes. Aliás, parabéns a todos vocês aí por esses 25 anos, né? E quando nós falamos de rádio, estamos lembrando da música, e nós falamos ainda, quando nós conversamos, do poder da música na mídia, na propaganda, né? Você no jingle, por exemplo. Marquinho, uma das nossas maiores memórias são auditivas. Você lembra do barulho, você lembra da música. Não é, né, não é à toa que uma música maravilhosa vai ficar na sua cabeça, e algumas pessoas vão chamá-las de chiclete, músicas chiclete, porque Serrelete, um monte de coisa. exatamente. E aí, assim, a gente não pode esquecer disso. E aí, né, que essa construção sonora, essa construção, inclusive, da marca por meio de sons importantes, etc., tem uma relevância muito importante na construção de uma imagem mental bem feita, elaborada, etc., de uma lembrança de marca que, de fato, vá, né, aí perdurar ao longo do tempo. E aí, se você pensar, seja na política, seja na marca dos produtos, uma boa música, um bom som de base ali, vai compor o clima, né? Muitas propagandas que as pessoas falam, mas não tem música. Mas se não teve ali um apuro técnico de áudio, e de sound design, exatamente, essa construção, possivelmente a propaganda vai passar meio batida, ela vai ficar com uma coisa meio, nossa, tem alguma coisa esquisita. É igual a arquitetura. Se o arquiteto for ruim e não colocar uma iluminação adequada, valorizando, o clima é outro. É isso. Eu acho que o som tem essa relevância, muitas vezes subjugado, né? A questão, olha só, você hoje deu corpo a uma voz, mas quantas pessoas que só conheciam tua voz, que só se relacionavam com a marca sua por meio da sua voz? Quanta gente não se decepcionou quando te começou pessoalmente?
Poxa, olha só. Ó, você tá me tirando rolar. Ele puxa saco da mãe dele. Por isso que eu não apareço. Eu tô falando aqui, mas eu não me coloquei no vídeo nenhuma vez. Entendi. Tô com o modelo 2026. Isso é muito engraçado do ponto de vista da voz, né? O Viviane tem um vozeirão, mas ele acabou se colocando também, né? Enfim. Então, eu acho que nesse sentido, as pessoas subjugam uma coisa tão legal, com produções tão legais, que é O a negócio, música na propaganda. e na comunicação também, eu gosto muito da comunicação, eu gosto do que nós estamos fazendo aqui, um estilo de comunicação, uma coisa bem à vontade, nós estamos conversando, batendo papo e tal. E aí eu sempre gostei muito de falar que quem me ouviu sempre viu que tinha um fundo musical. Eu sempre colocava, e colocava a música que eu gostava, a música que as pessoas gostavam. E todas as rádios que eu passei, eu sempre tive fama de ter uma boa programação. Ah, Modéstia à parte, tenho uma boa percepção para música. Assim, minha programação, sem falsa modéstia, era uma programação boa. E eu gostava de falar com um fundo musical. Por quê? O fundo musical, além de segurar a pessoa comigo, né, o ouvido comigo, se ele não está gostando de me ouvir falar, pelo menos ele está gostando da música, então ele estava ali. É a forma dele ficar, né? E ele me tirava um tanto de defeito de dicção. não é perfeito isso? Olha isso. Entendeu? Eu lembrei uma coisa. Olha a importância da música. Sabe aquela música de Minaj que. Ah, isso quase não era neném. Qualquer brinquedinho hoje que é como se fosse no piano. Ai, eu tenho no celular. É, mas qualquer brinquedo de bebê, aqueles mobs que você puxa, é essa musiquinha. Essa musiquinha, gente, é de 1700 e borrachinha. Tá sabendo. Uma imigrante, eu não sei se era húngara, foi para os Estados Unidos. Era uma cantiga popular, uma música popular de folclore e tal. Levou para os Estados Unidos, aí ela executava isso, ela era meio que uma babá, executava, alguém ouviu, gostou, começava a executar, etc. E as pessoas ouvem e tem, olha só quanto ela toca a alma de uma mãe e de um pai, mas como ela marca esse contato com a criança, com o mundo. Ela, nós estamos falando da música remeter a gente a alguma coisa, né? Tem uma campanha muito antiga, acho que foi acho que das primeiras vezes que eu vi televisão na minha vida, que tínhamos que eu vi um monstrenguinho e batia na porta e falava, não adianta bater, eu não deixo você entrar. Aquilo é muito antigo. Eles reviveram aquilo há um tempo atrás. Então, e tem uma que mata aí mais os nossos votos de um Feliz Natal, lembra disso? Então, eu não me lembro a música O inteira. William de Oliveira fez um espetáculo há um tempo atrás com vários jingles, né? Eu achei aquilo fantástico. Foi muito legal. Uma outra coisa que nós... Só mais uma coisa, que vocês estão falando da música, mas a gente não tem só a música como elemento, mas que pode remeter. A Coca-Cola, isso tem um som. Igual, sei lá, McDonald's, né? Para. E tipo, eles tiraram a canção, inclusive. Virou Esse sound design. Exatamente. Olha só, o brand design. Sound brand. Desculpa, sound brand, que exatamente remete a uma contextualização que as pessoas ouvem e, né, se contextualizam já. Até agora que eu me lembrei, essa aí que o cara bate na porta, né? Quem bate? É o frio. Não adianta bater, não. Sound design, Isso é sound muito branding, tem relação com marketing sensorial? Tá dentro ou não? Porque o marketing sensorial, hoje eu conheço hoje chamar. Porque quando se fala em marketing sensorial hoje, a primeira coisa que vem é o olfato. Tipo, você passar na loja da Frendem Martin, mas mais comum, né? Mas a música é parte desse Faz parte desse marketing sensorial, assim como a iluminação, assim como as cores, o clima, a loja, o cheiro.
Entendeu? Então, olha, isso está dentro do que a gente está falando de uma propaganda contemporânea, ou de uma, melhor dizendo, uma comunicação de marca contemporânea. O sensorial também, não tem como você não. Por exemplo, o cheiro de um carro novo. Ah, perfeito, que delícia. Não, é que tem coisa que, por exemplo, aqui, por exemplo, ver, você pode fechar o olho e não ver, mas é difícil, é difícil você não ouvir, é difícil você não sentir um cheiro, tipo, coisa da Melissa lá. Sandália da Melissa, não tem como, Não tem como. entendeu? É a mesma coisa, você tá passando em algum lugar e, né, e ouve algo. Teve um projeto de uma produtora de áudio de São Paulo, que é um dos projetos mais lindos que eu já vi, mas que muitas marcas como Coca, McDonald's e outras tantas fazem, que é essa construção desse som da marca, né? E eles fizeram nos 60 anos de Sadia uma, uma, uma música maravilhosa. Eu colocaria num casamento, tão linda que é a música, e foi simplesmente cantada por Marina e Dominguinhos. E o filme é absolutamente emocionante, porque ela falava de 60 anos da marca, então vinha, assim, né, tinha cenas de propagandas antigas de Sadia, e vinha assim numa crescente com a voz da Marina e voz do Vinícius. É, eu recebi da produtora esse material e eu acabei perdendo, mas no YouTube há um tempo atrás eu pus só pra ficar ouvindo, porque é linda a música, é linda, assim, emocional. é, então a gente não pode se esquecer desses poderes. Não, e aí, olha só, qual que é o poder de emocionar disso e de um post do Porsche? Né? Que brilho que vai trazer? Tem coisa que muda Eu tenho que entender muda pra pior, né? Eu tenho que entender. Sabe, só Usar muito esse post do Porsche. Cara, Hoje, só pra gente fechar isso aqui, na minha terra tinha lá um bar que chamava Bar 46, lá em Machado. Então, o meu irmão passava nesse bar lá, ele comprava um saco de bala chita. isso é bom, balestre. O cara nunca esqueça o cheiro da bala chita. Eu gostava mais do cheiro da bala. Não, a bala. Esse é o sensorial. É, Agora vocês estão falando, você vê como é que remete, né? Eu fui lá lá quando eu era criança. é basicamente Então, isso. O que eu anotei aqui? Negociação de anúncios digitais. A mídia programática. Fala um pouquinho disso daí. Então, olha só, ainda há um resquício dessa comunicação de massa numa perspectiva de redes hoje, né? Mas eu ainda posso dizer que tem uma perspectiva de comunicação de massa ainda no jeitão de fazer muito das comunicações da compra de mídia digital. Tipo, olha, o público é aquele, eu vou, impulsiono e eu acho que todo mundo vai estar no Instagram. Beleza? Beleza. Isso ainda é um resquício dessa comunicação de massa. Uma comunicação digitalizada é onde que o Marquinho tá? Ele tá no LinkedIn agora, ele tá no UOL, ele tá no Posso Já, ele tá no site do Jornal da Mantiqueira, no site da Jovem Pan, ou ele tá na televisão digital da casa dele, lá tá parado que apareceu o anúncio para ele. Então, olha só, né, eu vou falar uma coisa que é até pejorativa, mas é como se fosse uma comunicação de perseguição. Eu não vou mirar muito mais o veículo, eu vou mirar onde que você estiver. E aí a programática, ela faz essa questão. Olha, eu tenho do lado de cá UOL, Instagram, Posso Já, Jornal da Mantiqueira Digital, eu tenho Exame, eu tenho Veja, né? Olha só, todas me ofertando mídias com determinadas características e perfis. Do lado de cá eu tenho um anunciante que é um homem de 30, 40 anos que tem carro azul. Vamos pensar num cluster bem fechado, assim. E aí, a mídia programática vai analisar se tem esse cara do lado de cá,
Se ele tem grana, e aí ele vai... Ah, mas como é que eu vou saber se esse cara tem grana? O Serasa vai ajudar nessa compra para analisar se esse cara... Entendeu? Olha só, é cruzamento de dados até falar chega. E aí, é, essa mídia programática vai pegar esse pedido e mostrar para esse cara aqui. Porque ele tá aqui ligado agora. Não adianta, mas ele tem Instagram. Não, talvez ele só vai entrar no Instagram depois de amanhã. Não entrou hoje, nem amanhã. E hoje ele tá no UOL aqui, tá no Posso Já aqui. Entendeu? Então, assim, a mídia programática Tem que ficar caçando esse cara. é uma mídia mais caçadora. Tipo, não importa onde você está, importa quem você é. E aí ela passa a ser mais uma mídia mais objetiva. Entendeu? Então, na personalização que a gente falou lá. Vai ser muito mais profissional. Ou seja, para saber o gosto desse cara, poder de compra. Não é isso? Exatamente. Olha, essa mídia programática, ela compra dados. Não, eu tenho um banco de dados que eu tenho os e-mails dos meus clientes e eu tenho o perfil aqui de quanto que eles ganham. Ah, tem? Então dá aqui para mim. Então a mídia programática vai lá e alimenta. Porque aí ele, pelo e-mail, rastreia onde que esse cara vai estar. E aí eu vou mostrar para ele. Por exemplo, a mídia que nós fizemos para postos. Ah, tá. Nós, primeiro, isso já, só o olhar que nós já tínhamos de postos já mudou totalmente a campanha. Então, a gente fez de empreendimentos não, cultura, gastronomia, esportes. Olha só, a gente foi clusterizando a própria criação. E aí a gente foi ver quem que gostava de viajar e gostava de esportes radicais. Aí a gente mostrou o filme de esportes radicais. E aí, quem que é o cara que gosta de patrimônio? Ah, esse cara de patrimônio tá vendo esse site aqui. Entendeu? E aí nós Mas também você corre o risco de acertar um coelho que não era para acertar, né? Olha só, era Porque o que você está correndo atrás? De um cliente em potencial. aí é que tá. Pode ser que eu tenha esse dado do cliente que eu já tenho, eu quero que ele veja minha propaganda, e aí eu alimento com os meus o first party, lá os dados básicos que eu tenho, ou eu vou lá no Serasa e diz, não, o perfil é esse daqui, Serasa. E aí eles têm outras formas de alimentar de outros bancos também. Entendeu? O Serasa sabe tudo da gente, e aí eu posso ir lá no Serasa comprar dados, assim como a própria mídia programática pode ir lá comprar dados. Isso ela faz muito. E aí, quer dizer o seguinte, do outro lado, se eu fizesse, eu vou publicar no Instagram. Olha só, mas e o cara que tá no LinkedIn, será que ele não compra? Será que o cara que tá assistindo, lendo lá uma matéria no UOL não é um comprador? E aí, olha só, mais importante da mídia é onde que o cara tá lendo naquele momento. Porque às vezes entendeu? Agora eu vou assistir novela. Não, agora eu vou ouvir rádio. Então é mais fácil eu entender quem é esse cliente e onde ele está e falar com ele onde ele está, que eu vou ser mais objetivo, né? Direto. Mais direto. Muito bom. Você tem algo mais aí, chefe? Na verdade, não. Na verdade, é dizer que a gente precisa encaminhar para o fim, porque a gente já está com 1h50 de... Nossa, Quero ver quem que vai aguentar ouvir a gente falar tanto assim. Mas eu queria aqui, Adnan, te dizer uma coisa, que assim, a gente convive, né? Tem convivido mais recentemente, eu te conheço há muitos anos, sempre admirei profissionalmente, assim, gostei de ti e tal. Mas eu queria dizer que eu nunca tinha tido a oportunidade de trocar uma ideia contigo, assim, ainda que sejamos colegas e tudo mais, mas assim, de trocar uma ideia como a gente trocou hoje aqui, de colocar meu ponto de vista, o seu, teu contraponto e tal. Quero dizer que eu aprendi muito contigo hoje. obrigado. E que para mim fica fácil de entender o motivo pelo qual os estudantes gostam tanto de você, da sua aula. Obrigado. Então, muito legal. Assim, hoje Eu acho que foi a primeira vez que a gente... É. Bom presente de aniversário, assim. Sim, é porque assim, ó, quando eu encontro o Adnan, ou é no corredor, ou é Tô correndo. Tá vendo o que o café com manteiga te proporciona? Tá vendo? ou então numa banca em que a gente tem ali, a gente não pode discutir as coisas, ou eu ouço o que ele fala, ele ouve o que eu falo, mas pô, né, não tem como trocar ideia. É verdade. Acho que foi a primeira vez que a gente
conversou. Muito bom. Agora existe café, viu? Você pode sentar. Eu tô te Só dando um discutir café. Digo, Ou você tá me devendo. E faz tempo, hein, Zidane? faz tempo. Você não me deve um café. Nossa, devo mesmo. A gente fala aqui ao vivo, né? Vou olhar para a câmera. Estou devendo um café pro Marquinhos. Faz 3 anos. Nossa, que vergonha. 3 anos. Tudo bem, não é problema, Zidane. Vai ter que... Fala pra ele. Agora eu vou ter café caldense. Dinan, então, meu compadre, muito obrigado por ter vindo aqui. O Lucas já falou, Tem que agradecer. Você não é embaixo do que o Lucas falou, né? Muito obrigado. Você ter vindo aqui pra gente bater esse papo e dizer pra você que tocar uma empresa de mídia não é fácil. Não, meu querido, não. Olha, Não é fácil, né? mas eu acho, por mais que, né, a gente sofra, eu me divirto muito. Eu acho que por isso que eu tô nesse jogo há 25 anos. Então aí fica aquela premissa, né? Faz o que você gosta, que você não precisa trabalhar. Eu acho que é É isso. mais ou menos por aí. Eu só queria deixar um recado, se as pessoas quiserem, né, a gente falou de IA de novo, e aí eu tenho um produto já pré-formatado que está no site da agência, é uma consultoria, então a empresa vai lá, responde várias questões, né, ela entra lá em consultoria, e aí ela recebe um diagnóstico, então está em fase final já está operando e tal. Então, É que isso faz parte, na realidade, de um produto de esse foi o inovação. recado que você está dando. Então, tá repete esse recado para tua Então câmera. entrem no site da Cervantes, cervantesmontenegro.com, e aí entra lá em consultoria, e lá você pode preencher uma série de itens, de perguntas, que você pode saber em que momento que a sua empresa está em relação à comunicação dela, o que ela deve fazer, para que caminho que ela pode ir. Tem um diagnóstico, exato. A palavra maravilhosa é Cervantes Montenegro. Montenegro.com. É isso? É isso. Dinan, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. Nós te achamos por aqui. Muito obrigado pelo presente de estar aqui. Obrigado, Lucão. Valeu, gente. É? Tá. Isso é aumento de salário, tô enxergando. Você viu qual é o medida que fez. É ele que paga o meu salário. Falei com o microfone fechado, eu até abri agora pra sair. Eu tô falando da vez mais participativo. Entendi. Então você dá valor. Aí, Entendeu? Ele fala assim, não, você não participa, você não fala. Entendeu? Mas precisa que o cara Virou uma entidade, então pensei que essa câmera devia ter uma câmera ali. Então, tem uma câmera, mas eu não abri ela nenhuma vez. Você não ouviu falar do Lombardi? Vou fazer a vídeo descrição que vocês vão Você vai ficar falar do- estarrecidos. Vou ligar outra pessoa, né? Não tinha o Lombardi? Eu sou o sombra do Ratinho. E tinha aquele cara na festa sobre que ficava gritando: calma, Thelma, calma, Thelma. É esse cara aí, ó. Aqui, mas você falou de trabalhar com o que você ama, que você não trabalha nenhum dia. Tem um outro que fala assim, né? Trabalhe com o que você ama, que você vai ver que você não ama mais aquilo ali. Porque uma vez virou trabalho. Dinan, a propaganda ainda é a alma do negócio? Não, é a arma do negócio. Faz aí, velho. É a arma do negócio. Gente, na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um episódio tão bom quanto esse daqui, tá bom? Grande abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima. Tchau.